Fernando, você está na tela. Muito obrigado pela tua participação, cara. Fica à vontade. O espaço é todo teu. Luiz, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fico bastante feliz de poder falar deste assunto que já, né, trabalhar há tanto tempo, né, empreender com UX de fato, né? Então, acho que vai ser bastante produtiva aqui a nossa conversa. Eu tenho um pedacinho aqui de apresentação, tá? Mas eu prometo ser o mais breve possível para poder dar informações práticas e importantes, né, do propriamente de empreender diretamente com UX e tudo mais, porque eu quero ver se nesses 40 minutos a gente consegue interagir, tá? Porque acredito que interagindo, vocês trazendo perguntas, eu consigo responder, né, pegando todo o stack ali, né, de atuação e tudo mais. Acho que vai ser bastante interessante aí essa parte de interação também. Luiz, tá disponível para eu poder compartilhar aqui, né? Acho que enviei solicitação. Pode compartilhar. Obrigado. É, então, deixa eu pegar aqui qual item eu vou apresentar. Seja esse daqui. Ok. Todo mundo vendo minha tela? Sim, Sim? Perfeito. Então, deixa eu dar um F aqui. Pronto. Muito bem. Aprender com UX. Antes de mais nada, quero me apresentar, tá? Eu sou o Fernando e eu atuar. Por que que eu ri, tá? Eu já fiz tanta coisa, mas tanta coisa. Eu vim do design gráfico, tá? Vim migrado do design gráfico em 2009. Então, imagina que já atuei em várias áreas envolvendo tanto produto quanto marketing, mas principalmente produto. E eu sou uma prova viva de que quando o mercado muda, a gente muda junto, né? Então, uma vez estava fazendo marca, papelaria, outro dia eu já estava fazendo todo um trabalho ali de desenvolvimento, criação de site com WordPress, outro dia já lidando com estratégia de produto e de negócio, e em um outro momento agora está lidando com vibe coding, né? Então, acho que já também vem esse primeiro desafio, né? Acho que qual que é o primeiro desafio inicial, né, de para poder empreender? É enxergar como é que o mercado está se movimentando e você acompanhar e saber que você tem disponibilidade para mudar também o curso, né, do que você está atuando e está fazendo. A nível de mercado, como vocês já presenciaram, principalmente quem está há mais tempo atuando, sabe que teve o hype, né, do UX, 2012 até 2020, 22, 23. Ele ficou mais poderoso por conta da pandemia, por quê? Todo mundo ficando em casa, tudo mais, tinha ideia, e para ter ideia tinha que ter alguém para poder desenhar a ideia. Então, o UX era o mais cogitado, né, para poder fazer. E eu tenho até uma história interessante em relação a isso. Eu abri a minha primeira empresa de UX na pandemia, porque eu tinha enxergado isso. E foi muito bom, porque imagina você estar trabalhando ali com 8, 9 clientes, é, criando produtos, ajudando eles a colocar esse produto no ar, né? Para depois entregar para o desenvolvedor fazer tudo mais. Então, assim, já fiz de tudo, como pode dizer. Então, e eu empreendo desde 2009 por uma decisão muito simples, de ficar perto do meu filho. Eu queria só ficar perto do meu filho para eu acompanhar o crescimento dele, porque a gente sabe como o mercado corporativo ele tem os seus momentos ali, né, de, né, sugar bastante vocês e tudo mais. Em algumas empresas, né, até sugam o além, né, e aí muitas vezes, e assim, eu queria muito ter esse momento com meu filho, então eu decidi empreender por conta disso, tá? Mas você vai empreender também
por várias causas, né? Por várias formas. Então, Product Design, Design Ops, já fui professor de MBA, já dei workshop em aceleradoras para pessoas que estão criando produtos digitais. Então, essa toda é a minha rotina, né? Por si só. E eu tenho essa empresa hoje que se chama Amazing. A Amazing, ela está no ar desde 2022, vamos assim dizer, em que eu comecei com um amigo meu, né, o Juarez, que está na Irlanda. A gente começou com um cliente, e a gente queria fazer com que a Amazing fosse a primeira empresa UX as a Service no Brasil. Ou seja, as empresas contratavam a gente via assinatura, ou seja, pagava um valor ali de assinatura e tinha a gente ali por 30 dias para poder fazer todo o trabalho dele ali por si só, né, daquele cliente. E assim, se eu falar que a gente teve um cliente que durou com a gente 7 meses, a gente dá como sinônimo de sucesso, eu acredito que sim. Por quê? A gente vendeu a experiência de assinatura, né? Em que ele pagasse para a gente o primeiro mês, tudo mais, e aí a gente conseguia executar o serviço para ele. E aí, assim, tivemos mais 3, 4 clientes nessa mesma pegada, só que a grande maioria ficava ali mais ou menos 3, estourando 4 meses. E aí a gente entendeu o seguinte, que o X as a Service, assim, ele é interessante, só que tem que entender o momento de você se prontificar como uma empresa de UX as a Service. Por quê? É, Dependendo do tipo do projeto, pode ser que a etapa de criação, a etapa, né, de evolução do produto, né, por si só, o levantamento do produto, os requisitos e tudo mais, é o que vai levar mais tempo, né? E é o que vai realmente determinar bastante esforço do profissional de UX ou da empresa por si só para poder fazer esse trabalho. Então, 3, 4 meses é interessante. Depois disso, é muito mais questão de manutenção de produto, mas como grande parte dos produtos que a gente pegou aqui eram MVPs, então eles tinham que ir lá e testar o MVP para ver se dava certo, né? Porque se desse certo, pô, lá na frente poderia recontratar a gente para a gente poder dar manutenção do produto. Ou se não desse certo, fez o trabalho dela e tudo mais. Então, assim, o meu processo com a Amazing, ela foi moldada, né, nesse sentido. Então, eu comecei como uma empresa UX as a Service, depois a gente meio que deixou um pouco de lado de ficar buscando leads neste formato, então a gente começou a ir atrás de prospects que tinham, de fato, produtos ali para poder fazer, então a gente cobrava a nível projeto. Alguns projetos duravam ali 2, 3 meses, então a gente tinha uma previsibilidade de pelo menos 2, 3, 4 meses com o cliente, com esse cliente, e outros clientes que eram clientes recorrentes. Mas o que que é a recorrência? Não pagava todo mês exatamente para a gente um valor fixo, mas sabíamos que pelo menos uma vez por mês eles acionavam a gente para a gente poder estar fazendo alguma atividade, entregar alguma atividade para eles. E aí, com isso, também a gente tinha ali um pouquinho ali de previsibilidade, de ficar sabendo que minimamente até os 3, 4 meses seguintes, aquele cliente vai estar trabalhando. Tá? Então, a Maze, ela se comporta desse jeito, só que hoje ela se comporta como uma software house. Aí eu vou explicar o porquê que eu estou falando como software house, né? Hoje a Amazing. Pô, mas, Fernando, é empreender com UX. Hoje você tem uma software house? Sim, e eu vou incentivar vocês também a terem a de vocês, tá? Mas de uma maneira bem interessante. Então, quais são os assuntos que a gente vai falar aqui, né? O sobre empreender, por onde começar, os principais desafios, e depois a gente vai ter o espaço aqui para a gente poder interagir. Eu vou trazer o meu prático de empreender todo santo dia. Então, vou mostrar um pouquinho do modelo de proposta, o que que eu faço, por onde eu começo, né? Pô, aonde eu vou para poder captar esses clientes, o que que eu faço, né? Se eu faço ads ou não, entendeu? Para poder captar esses clientes e tudo mais. Então, eu quero mostrar o meu dia a dia mesmo como empreendedor. E assim, hoje eu sou empreendedor solo, porém, quando
tem mais projetos e quando temos mais momentos de fato, adquirir pessoas para poder trabalhar ali com a gente, em vez de contratar colaboradores, eu tenho um outro sistema, que aí depois eu falo para vocês como é que é esse sistema que você também, quer dizer, querendo empreender, você pode adotar esse sistema de colaboração, tá? Então, assim, todo mundo pode empreender? Pode, tá? A questão do pessoal falar, ele tem o perfil empreendedor, ela tem o perfil empreendedora, e tudo mais. Pode ser que alguns elementos, como boa comunicação, é, saber gerir contatos, conectar, criar contatos, saber fazer um trabalho que eu falo que eu chamo de lei da abundância, que muitas vezes é você fazer pequenas coisas em que você custeia a operação para você ir lá na frente, quem sabe conseguir um contrato, coisa assim do tipo. A nível perfil, pode até existir, mas posso ser bem aberto com vocês. É uma prática empreender, tá? Ou seja, é vocês entenderem que com o tempo vocês vão entender como é que os clientes de vocês se comportam, qual que é o melhor caminho para vocês captar esses clientes, como é que você é, fecha ali um trabalho, como é que você faz uma boa entrega, quando você tem um problema com o cliente ou quando você atrasou alguma coisa, como é que você contorna isso e tudo mais. E vou ser bem aberto com vocês. É no dia a dia. Não é fácil, né? Todo mundo já sabe. Vocês conhecem alguém que empreende e sabe que não é fácil, né? E vem a pergunta aqui do meio, né? Pô, dá para empreender só com UX, mas só com UX? Depende. E aí também eu quero elucidar isso desse depende. Porque que antes dava, hoje mais ou menos, tá? Mas, e aí muitas vezes é até dizer o que é o entregável de UX, né? Por si só, né? De UX, de UI e tudo mais, tá? Então assim, por onde começar, né? Assim como alguns de vocês, eu acredito que possam estar fazendo, estar vivendo neste momento, começar como freelancer. Por quê? Você já vai saber como é que o seu cliente se comporta. Diferente não. Sim, é diferente. Diferente do corporativo, você está lidando ali com stakeholders como PMs, diretores, CEOs, desenvolvedores, em que vocês precisam executar o seu trabalho ali no dia a dia para poder fazer assim, a devida entrega de valor. E boa parte deles sabe mais ou menos como é que é a atuação de vocês no dia a dia e tudo mais. Diferente do cliente que chega e fala assim, olha, eu quero que você desenhe um aplicativo para mim. Já começou assim, né? Desenhar o aplicativo. Pô, será que ele entende qual que é o trabalho do UX e UI? Pô, olha, eu quero que você desenhe um aplicativo para mim com a melhor usabilidade possível. Fala, putz, ok, mas a gente sabe que não é só isso, né? E muitas vezes a gente precisa educar o cliente, normatizar algumas coisas ali para o cliente entender qual que é a real entrega de valor. Então, no sentido prático, começar como freelancer já vai te colocar no desafio de como você vai, primeiro, ter a leitura do seu cliente, ou seja, qual que é o nível de maturidade dele em relação com o UX, né? Eu quero que você desenhe quero que você desenhe uma landing page com UX. Tá, o que que significa landing page com UX? O que que ele está entendendo com isso? Não, porque eu quero que dê mais performance, eu quero que tenha alta conversão, então eu quero que ele tenha uma boa UX. É o que o pessoal tem falado ultimamente. De alguma forma ele está correto, né? Mas como conduzir isso da melhor maneira é aí que vem o grande desafio. Então, é educar o cliente para que você inicie uma etapa muito importante com ele, que é a chamada gestão de expectativa, tá bom? O segundo item, então assim, se é para começar, comece como freelancer. Fernando, eu quero abrir empresa com MEI, tantas outras coisas. Você pode abrir, mas você interagir com o cliente, entendendo o nível de maturidade dele, entendendo o processo dia a dia e tudo mais, você vai com o tempo entender, olha,
Eu acredito que eu consigo agora me dedicar mais a empreender com isso. No caso, de fato, abrir uma empresa, né? Aqui, você pode começar com MEI, mas é melhor o empresário individual. Então, tem até um link aqui do Gov aqui para entender como é que é o empresário individual e tudo mais. A segunda coisa é ter sua stack de documentos, né? Portfólio atualizado, ter a sua estrutura de propósito e orçamento, modelo, tá? De propósito e orçamento. Pode ser doc, eu mando a apresentação, tá? Tem um exemplo aqui bem prático aqui para mostrar para vocês. E um modelo de contrato. Então, tendo essa stack de documento, por que o portfólio atualizado? Óbvio, né? A pessoa vai olhar os seus trabalhos e ela vai fazer comparativo, tá? O ser humano, primeiro, visual e depois automaticamente comparativo. Então, ele sempre vai estar fazendo comparações do tipo, olha, pô, o do Fernando aqui parece que é mais interessante, pô, ele trabalha com layout melhor, nossa, o design dele é incrível. Muitas vezes você vai ganhar a confiança do cliente por conta do visual. Mas é aquilo, o que que você quer entregar de valor para ele? Ó, não quero só entregar layout bonito, eu quero mostrar dentro do meu portfólio o que que eu faço, como é que é o meu processo de trabalho. Então, quanto mais completo e bem visual for o seu portfólio, é mais interessante para o teu lead, né, para o teu futuro cliente, olhar e falar, olha, eu acredito que ele seja uma ótima opção, né? Então, esse stack de documentos, quando for abrir empresa, depois, né? Quando for abrir empresa, abra pode começar com MEI, como eu disse, mas eu sempre recomendo empresário individual, por quê? Dependendo do ano, pode ser que você fature mais do que R$ 80.000, né? Acho que é 81 mil, se eu não me engano. Aí, para não ter o problema de desenquadrar, aí depois abrir uma nova empresa e tudo mais, como aconteceu comigo, tá? Então, eu estourei o faturamento, né? Isso daí já tem mais ou menos uns 6 anos atrás. Eu estourei o faturamento. No ano seguinte, o meu contador falou: olha, você precisa. Você foi desenquadrado automaticamente e agora você precisa entrar nesse novo enquadramento, tá? Mas comece, tá, gente? Como freelancer, tá bom? E aí, por onde começar com freelancer? Alguns podem já olhar esses dois logotipos, já fazer uma cara feia do tipo, mas olha, o pessoal ali cobra muito barato, quer as coisas muito rápidas, não é uma coisa muito boa. Eu sou obrigado a pagar para o Orkana por 99 freelas e tudo mais. É, por que que eu recomendo iniciar com essas plataformas? Primeiro, para vocês já entenderem como é que os clientes estão colocando ali as propostas deles, né? Então, tem gente que coloca projeto completo, tem gente que coloca bem mais ou menos, e aí você entra na disputa, né, ali para poder falar ali com o cliente. Mas posso ser bem sincero em relação a essas duas plataformas? Como é que eu conquisto os clientes ali dentro? Eu não mando proposta com valor final. Qual que é o grande segredo que eu realmente faço para poder atrair esse pessoal? Eu mantenho, tanto no Orkana quanto no 99 Freelas, em vez de você mandar proposta, você pode mandar uma mensagem para este possível lead, em que você mande para ele, né? Você faz uma carta de apresentação e você manda o portfólio para ele analisar antes, tá? Ele vai analisar esse portfólio e ele vai gostar e falar assim, Fernando, beleza, quero conversar com você. E aí qual que é a grande questão aqui? Se vocês conseguem 30 minutos de conversa via vídeo, via Meet, seja qual for, com este cliente, e vocês apresentar com mais profundidade o trabalho que vocês fazem, a chance de conversão deste cliente é gigantesca. É muito grande. Então, não mande proposta diretão de valor. Mande uma carta de apresentação. Olha, eu gostei do seu trabalho. Diferente de outros designers, eu trabalho orientado a resultado. Eu trabalho. Você vai entregar os seus diferenciais e manda o link do portfólio, tá? Eu recomendo, tá? Não mandar o site, porque o site tem a parte de contatos. Se o Orkano 99 Freires vê que você enviou algum tipo de contato para esse pessoal, para o teu possível lead,
a chance de você ser banido é muito alta, tá? Então, mande um portfólio, seja um Figma, seja qual for, mas sem dados de contato. Porém, mostre a tua capacidade. A pessoa olha e fala, putz, quero conversar com você. É na conversa, na primeira conversa, depois enviar a proposta, que grande parte das vezes eu conquistei os clientes e é o que mantém a minha empresa aberta até hoje. Aí você vai falar, Fernando, você ainda usa o Workano 99 Freelance? Ainda uso de vez em quando. Porque qual que é a próxima etapa com o cliente, tá? Você entregou o projeto para o cliente, ele já, você já conquistou ele. Então você já pode ver quais são as próximas ações, pô, quais são as próximas etapas, se existir, né? Então você vai iniciar, né, um relacionamento de longo prazo com esse cliente. É preferível que vocês tenham mais clientes com projetos menores ou menos clientes com, né, projetos com valores maiores e que tenha um maior relacionamento? Eu prefiro a segunda opção nesse sentido, porque, querendo ou não, me ajuda a ter uma certa previsibilidade de caixa em relação a isso, tá? Então, uma boa dica em relação a isso. O próximo slide era de falar, né, exatamente sobre isso. Então, comecem como freelancer, comecem por esses portais. Se vocês tiverem em grupos de Discord, de outras redes, é, grupo de empreendedores dentro da cidade de vocês, então vocês podem entrar lá e você pode estar mostrando ali, né, o teu portfólio. Ó, eu crio sites, eu crio design de aplicativo, sistemas, vibe coding, tá? Vamos falar de vibe coding aqui também e tudo mais. Então, sempre procurem meios para vocês se divulgarem, tá? Então, aqui é um exemplo, tá, de uma proposta. Assim, eu converso com o cliente, eu mandei a minha apresentação inicial do Figma, tá? Para vocês terem uma ideia, a capa tá escrito assim: esta é a melhor apresentação de UX e UI que você já viu. Sim, assim, do tipo, pô, nossa, Fernando, você é muito soberbo. Não, eu quero conquistar esse cliente. Eu quero que ele realmente veja que essa é a melhor apresentação de UX/UI que ele já viu. Então, como é que eu vou convencer ele em relação a isso, né? E aí discorre ali da apresentação por si só. Feita essa apresentação, eu envio a proposta. E a proposta não é um documento, é um documento, né, que vocês estão vendo. É de fato um documento, só que é um documento mais de designer, né, vamos assim dizer. Então, o que que eu entrego para ele, né, nessa proposta? Que a gente faz tudo isso, né? A gente é orientado a resultado e não gostamos de retrabalho. Por que que você está falando somos e não gostamos, sendo que você é um empreendedor solo, Fernando? Lembre-se, quando eu preciso de parceiros, eu contrato sócios de projeto. O que que significa esses sócios de projeto? Eu tem que ser alguém também que seja que também possa emitir nota fiscal para mim. Eu olho para essa pessoa e falo assim, putz, olha, o Vini aqui, o Felipe aqui, eu sei que ele vai conseguir me ajudar aqui com 50% do projeto. Então, eu chego nele e falo assim, Felipe, eu tenho um projeto aqui, tá me custando 20 mil, e eu sei que você pode fazer metade disso, então eu quero te dar 10. Ou o valor menos os impostos. E aí, você aceita? Aceita. Ó, então vamos fazer um contratinho entre eu e você. Você vai ter o compromisso de fazer entrega e tudo mais. Piriri, pororó. Então eu faço um acordo com este parceiro e esse parceiro presta serviço para mim por um determinado tempo, tá? Eu já tive um momento que já tive três parceiros ao mesmo tempo e eu consegui, de fato, evoluir ali com a conversa ali com eles. Eles depois me entregaram o trabalho, me tiram nota e tudo mais. E aí com isso seguiu-se tranquilamente, tá? Não teve vínculo de colaborador, não teve nada. Por que que eu decidi fazer assim? Porque eu já tive colaborador e, para quem é gestor, sabe que é mais desafiador fazer gestão de pessoas do que gestão de projetos, produtos e tantas outras coisas. A Hannah levantou a mão. Você quer comentar? Oi, primeiramente quero te dar parabéns, Fernando, por esse tema super incrível e relevante aí. Empreender é um desafio sempre em todas as áreas, né? E aí eu queria trazer como gancho uma experiência que eu tive recente num cliente, assim como você, sei essa questão toda de MEI e tudo isso, que a gente fica, né? E aí eu tive um cliente que ele veio com uma ideia, ele pediu assim para a gente apresentar uma proposta para ele. E aí eu fiquei bem em dúvida com isso. Ele queria fazer uma
a parte de contratação de UX, UI design para o aplicativo dele novo que ele faria. E aí eu fiz uma proposta exatamente assim, como a sua. Olha, a gente entrega Discovery, UX, 3 pessoas e lá, 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 lá. Mandamos para ele. Só que aí, o que que ele devolveu? Que, na verdade, o que que ele gostaria? Que a gente apresentasse, e aí a gente não podia apresentar ainda a precificação, porque eu não sabia, por exemplo, a quantidade de pessoas que ele queria, as horas, enfim. Então, eu mostrava o que a gente entregava. Só que o que que ele falou? Que ele queria que a gente entregasse, mandou umas regras, olha, eu preciso de X, Y, Z, e ele pedia para a gente entregar uma prototipação. E aí eu achei isso injusto, porque a impressão que eu tive era, e aí, aí eu declinei. Qual que é a impressão que eu tive? Que na verdade ele queria que a gente desse um protótipo de um produto, praticamente para ele fazer um teste AB. Se ele não gostasse do nosso preço, seja como for, ele podia utilizar aquele material. E aí, o que que eu queria entender, como que você agiria nessa situação para a gente apresentar uma proposta, se isso acontece muito, porque para mim isso foi novo. Eu não sou UX, não sou designer, mas. E aí eu fiquei pensando, como é uma. Eu vejo muita gente trabalhando nisso como freela, será que isso acontece muito? Será que isso é normal? Porque eu achei muito, também, muito falta de respeito com o trabalho do outro. Eu fiquei pensando, imagina, você dedicar seu tempo, ir lá fazer um desenho, criar uma solução, fazer uma tela para poder mandar para a pessoa. E como que a gente combate isso, enfim, enfim. Entendi. Mas assim, é só para entender aqui. O cliente queria que você já fizesse o trabalho, entregasse para ele para depois saber se ele pagaria ou não? Exatamente, não, não o trabalho todo. O que que ele queria assim, Sim. olha, ele mandasse assim, mandou umas regras, olha, como que você, qual a solução vocês trariam para isso, essa tela? A gente já tinha mandado o Uhum. case, tinha do que a gente entregava. Só que Sim. aí ele falou assim, não, não é, porque a gente mandou uma proposta com torno de metodologia, o que que a gente usa para fazer, para desenvolver, enfim. Só que ele não, ele falou que ele só ia fechar se ele visse esse teste AB, essa prototipação. Eu falei, não, não vou pegar um time, Uhum. fazer, entregar e para depois você falar para mim, não, eu quero e usar com mais barato. Sendo bem reto e direto. Eu só eu só abro o Figma para você se você pagar alguma coisa inicial. Envia a proposta. Vai ter gente que sempre vai estar querendo fazer isso, do tipo, olha, não, você pode fazer tal coisinha aqui e tal, só para eu poder ver. Não, você já viu os meus cases, você já viu como eu atuo, como eu trabalho. Por isso que é muito importante realmente ter essa comunicação inicial para você fazer a apresentação do seu Hum, trabalho, porque dependendo do perfil do cliente e como ele entrega a demanda, aí é uma coisa que eu falo até para os meus mentorados, do tipo, perceba qual que é o momento de você roubar a narrativa da demanda para você para que você conduza como é que pode seguir o projeto, aonde o cliente começa a ficar dependente, vamos assim dizer, dependente da tua expertise. Só uhum. que para consumir essa expertise, ele já entendeu. Pô, o cara é muito bom, ele entrega muito bem. Olha os cases que ele faz aqui e tudo mais. Eu quero ele aqui comigo. Mas aí vai ter um outro lado dizendo, ó, se você está me procurando para poder te dar para poder fazer uma entrega de valor, que no caso é o meu trabalho, e do outro lado eu estou querendo fazer o meu trabalho porque do outro lado, porque você vai me dar o dinheiro, é uma troca equiparada, tá? Valeria colocar então nessa oferta aqui uma cláusula tipo 30% do valor para qualquer, alguma coisa assim, da antecipação, algo assim, tem um modelo assim? Ó, eu vou mostrar agora, aqui, tem mais algumas telas aqui para mostrar como é que é a minha Legal. proposta. Eu sempre deixo claro, ato 25%. Não começo, não assino contrato sem ter um valor inicial, tá? Então, principalmente para pequenos projetos, assim, não tem por que você começar sem receber, tá? A pessoa vai entender do outro lado, assim, os clientes, assim, com o tempo, eu entendi, tá? Os clientes sabem que estão negociando. É um negócio. Então, você está negociando. Então, ele sabe que para ter o pedaço do teu dia a dia ali e tudo mais, ele tem que pagar, porque é o teu tempo sendo gasto ali. Ele sabe que você está queimando hora, está gastando hora. Para você ter uma ideia, Ana,
eu só vou finalizar isso daqui para poder continuar. É, teve cliente que falou assim, Fernando, você me mandou a proposta aqui, cara, mas seu trabalho é muito bom, pode cobrar mais caro, que eu vou pagar. Já teve cliente. E foi agora, mês passado, tá? Ele falou, caraca, mano, desculpa. Acho que você tá. Você tá um pouquinho, né? Não seja humilde comigo, não, tá? Eu já conheço o teu trabalho, eu sei como você é bom, tá? E aí, com isso, ele me deu a oportunidade de eu poder cobrar um pouco mais em relação a isso. Então, assim, a proposta eu mando, né? O que que a gente faz? Trago os cases, tá? Cases assim, bem rápidos, tá? Na proposta mesmo, ó. Com esse projeto, em 3 semanas, fiz todo o fluxo, protótipo. Eu fiz em 4 semanas todo esse processo com a Gloop e com a Hello, por conta de um protótipo que a gente desenhou para eles. Eles venderam a empresa toda para a BR Malls, que é a maior empresa de administração de shoppings na América Latina. Tem que saber dourar. Uma outra coisa importante, tá? Do dia a dia de vocês. Saibam dourar a pílula, tá? Não precisa mentir, não é mentir, mas douram a pílula dizendo, olha, somos bons no que a gente faz, porque você está numa disputa, tá? Com outras pessoas que estão muitas vezes até mentindo, não sendo éticos, falando que já entregou não sei quantos milhares de projetos, rouba projeto dos outros, coloca dentro do portfólio. Isso acontece, tá? Isso acontece. Então, sejam honestos, mas também não sejam, vamos assim dizer, não humildes, tá? Mas de fato mostrem quão bom vocês são e o quão bom, o quão capazes vocês são também de fazer o trabalho de vocês. Aí aqui é para dizer o que que a gente vai fazer, né? Então, eu falei o que eu faço, olha só o que eu fiz, e agora o que que a gente vai fazer juntos? Então, temos essas atividades aqui operacionais, daqui é um básico, tá? De atividades operacionais. É importante trazer o escopo do projeto, tá? Então, pô, tem esses elementos aqui que é um super app para o varejo farmacêutico. Então, eu peguei toda a estrutura, joguei no chat GPT, e falou, ó, traz aqui para mim, bem estruturado o escopo e tudo mais. Depois, eu falo para ele, ó, eu não faço somente design, eu faço o seguinte, eu tomo decisões de design para que você tome melhores decisões de negócio. Então, e outra coisa importante, quando você deixa claro para o teu lead, para o teu futuro lead ali para se tornar cliente, que primeiro você está preocupado com o projeto dele e segundo, você está orientado a fazer com que aquele projeto dê um resultado, né, que busque o resultado por si só, ele vai ter mais confiança de fechar o projeto contigo. Porque ele vai entender que vocês também tá com um olhar estratégico em cima do projeto dele. Não é só um desenhador de tela, não é só um pesquisador, né? Depois eu trago o processo de trabalho. Em quanto tempo, né? Então aqui, por exemplo, vocês estão percebendo, gente, eu sou designer, então eu faço um bom trabalho de design também na proposta para que fique primeiro lúcido, né? E muita gente vai falar assim: nossa, eu achei tua proposta linda demais, Fernando. E muitas vezes estão fechando por conta do layout da proposta. Então, assim, para empreender, gente, pensem no seguinte: você precisa estar vulnerável. Você precisa entender que existem desafios a todo momento. Então, como é que vocês pegam esses desafios para vocês e vocês faz de limões uma limonada? Então, muitas vezes você não tem nem case, mas o layout da tua proposta ficou tão boa que a pessoa fala, cara, eu vou apostar nessa pessoa por conta de layout. Por incrível que pareça. Nossa, Fernando, e a parte funcional? Gente, é proposta, tá? O ser humano é visual, ele tá olhando e ele vai tomar uma decisão em relação a isso. Por último, o orçamento, né? Qual que é o investimento? Ó, forma de pagamento. Então, aqui é Pix de 30% e 50% na entrada. O restante é combinar. O que que eu vou entregar? Qual que é o meu método de trabalho? A gente emite nota fiscal e tudo mais. Então, a proposta é enviada nessa estrutura, tá? Eu não mando valor hora, depende do valor, depende do projeto, tá? E outra coisa, cada projeto é um projeto. Não existe um método específico de precificação. Qual que é a questão de precificação? Para você é sempre por hora, mas para o cliente é sempre, neste caso aqui, por exemplo, por projeto, ou mensal, né? Mas nunca envie valor hora, porque muitas vezes ele vai estar tentando fazer uma engenharia reversa de cálculo para tentar pagar menos para vocês, tá? Então,
Este é o orçamento, né, que eu, né, faço. Como é que deve ser um contrato, né? Então, como é que é a estrutura de contrato? Quem está fazendo parte do contrato? Qual que é o escopo? Quais são as entregas técnicas? Quais são as condições de execução? Prazos de pagamentos, responsabilidade, proteção de dados, aspectos legais e canais de comunicação. Proteção de dados e aspectos legais, principalmente aspectos legais. Lembre-se, o cliente está aqui, você está aqui, vocês estão por igual. Ah, o cliente tem razão só porque ele está pagando? Não. Você tem a razão por conta da demanda também. Então, lembre-se, você está negociando pareado, tá? Mas é aquilo, você sempre vai entregar algum tipo de custo-benefício para o cliente, porque assim, você pode ser até bom e você pode ser até, você pode falar o entre aspas barato. Tem cliente que não gosta de fornecedor barato, porque acha que é uma entrega ruim. Então, dependendo do tipo de cliente, dependendo, se vocês conseguirem entender que esse cliente, de fato, ele tem um bom porte, ele vai esperar, de fato, uma proposta que pode se equiparar com os seus concorrentes de ticket alto, por exemplo. Mas é importante você entender, né, se ele realmente é uma boa, se ele precisa entender, você precisa entender, né, de fato, se esse cliente é de fato de grande porte, né? E você pode de fato fazer uma proposta ali boa de valor, tá? E os custos para poder empreender? Tem custos, óbvio, né? Então você tem impostos, que nem o meu o meu KNAI, né, da minha empresa, tem 6% de pagamento de imposto. Tá? E aí tem um método, né, de como você pode receber, se é via Prolabore, se é lucro real, se é, sabe, eu uso o Prolabore porque é o mais básico em que eu consiga depois ficar tranquilo também na questão da pessoa física, tá? Mas tem o custeio dos impostos, tem o custeio do contador. Para quem é MEI, não precisa de contador, tá? Mas quem for empresário individual, é importante ter o contador, principalmente com as questões legais, com as questões de contabilidade, a questão de você também fazer ele fala ali também de prestação de contas. E é assim, você não vai ter tempo nem cabeça de querer, né, ser o contador para ficar fazendo essas coisas. Então, é importante fazer investimento do contador. Stack de ferramentas, né? Você vai pagar Figma, agora, né? Temos aí Gemini, Cloud, vai pagar também propriamente as plataformas também por si só, né? Então, você sabe que existe este custo por si só. Você vai fazer investimento, ads, né? Até esqueci de colocar aqui ads. Então, tem toda essa estrutura, né? E assinatura, como eu disse, né? Assinatura de plataformas. Qual que tá, para poder finalizar aqui, eu já estourei aqui o tempo, mas eu queria deixar claro aqui a questão do UX com vibe coding, tá? A IA tá aí, vocês sabem como é que a IA está se comportando. Vocês estão ouvindo falar muito, sim, de vibe coding. E a questão de hoje eu me comportar, a empresa, a Maze, se comportar como uma software house, é que eu consigo dependendo do projeto, tá? Eu consigo de fato trabalhar com vibe coding. Então, pô, uma coisa que eu posso fazer a nível wireframe, que depois eu posso jogar no Google Stitch, que depois joga no meu AI Studio. De lá eu faço as outras telas via front-end e entrego para o meu cliente. Tem a questão de segurança, tem a questão de performance, que não é, agora não é o momento de poder falar isso, mas se entenda o seguinte, tá? Empreender com UX é só com UX design, com a parte de pesquisa, toda a parte de desk research, né? Pô, vou fazer entrevistas e tudo mais. É possível, mas depende do tipo de empresa e depende de como você vai se posicionar. Só que o meu viés, tá? Aqui é eu realmente ter todo um trabalho aqui de UX, só que eu entrego no final front e back-end com vibe coding. O cliente já sabe, ele entende, ele vai ter o dev dele ali para poder fazer os ajustes e tudo mais, para poder depois conectar com o banco de dados. E eu estou me vendendo agora como builder. E aí, com isso, eu tenho oportunidades melhores e eu consigo cobrar melhor também da minha atuação, porque não é somente o produto que eu desenhei no Figma, né, com Design System, ou com todo o meu Project Hub, né, que
tem toda a parte de desk research, as entrevistas, a minha síntese e tudo mais. Agora, o que eu consigo entregar de valor aqui com a parte de prototipação, vamos assim dizer, com vibe coding, é possível, tá? E tem até e aí você vai falar assim, pô, Fernando, mas por onde você começou? Eu comecei a assistir vídeo no YouTube, tá? Esse cara aqui é o Hélio Arresch. Ele faz o seguinte, eu recomendo para vocês. Entre no YouTube dele, do Elia Hash, procure por Anti-Gravity. Lá ele vai ter uma, duas aulas que ele ensina você criar um projeto completo, até colocar no ar via Vercel, se eu não me engano. Começou por ali, vocês vão começar depois a entender, a gostar mais, né? Pô, será que isso vale para mim? Pô, será que eu consigo vender UX com prototipação o mais real possível, a ponto da pessoa fazer um MVP com um banco de dados em cima dessa prototipação e eu cobrar por isso? É possível sim, porque hoje é como eu estou me comportando, tá? Então, como eu disse, gente, empreender, todo dia acontece alguma coisa, você precisa saber como se posicionar, como você conseguir fazer entrega de valor e tudo mais, e falar, putz, não, eu também faço isso. Você pode ficar só com a sua parte de UX, né? E tem mercado para isso também. Pô, eu posso ir atrás de empresas maiores, eu posso disputar com outras empresas só nessa parte de UX, sim, mas é aquilo, tá? Leva um pouco mais de tempo, tem que ter um pouco mais de investimento, entenderam? Então, eu tô, como eu disse para vocês, o caminho mais rústico para poder empreender, como eu, né, empreendi até hoje, eu segui esse caminho e é o que, né, sustenta minha casa, pagar as minhas contas, consigo comprar as minhas coisas e tudo mais, tá? E é isso. Eu sei que estourei o horário, mas estou aqui à disposição para a gente interagir. Eu vi que vocês comentaram bastante coisa, mas eu quero abrir o microfone aqui pro Luke. Olá. Fernando, a minha dúvida é a seguinte: se eu entendi certo, você se vende, você se apresenta para os clientes como builder, UX builder, ou algo nesse sentido, né? E sendo assim, quando você garante uma entrega para o cliente, você garante o que exatamente? Qual é a palavra que você usa para o seu entregável? Tipo, eu vou te entregar o quê? Um protótipo, um MVP, um, um software em beta? Qual é o termo do que você chama o seu entregável para o cliente? Você está falando ali na parte do Builder com Vibe Code, correto? Também. E quando não tem vibe coding, você muda de nome, você chama de outra coisa? Ah, perfeito. Então, cada projeto é um projeto, tá? Obrigado pela Certo. pergunta. Cada projeto é um projeto. Vai ter cliente que, de fato, ele só quer o Figma, o final ali é o Figma, porque ele já tem desenvolvedor. E o desenvolvedor vai fazer o front e o back. Então, até na lista de entregáveis, quando a gente vai fazer ali na proposta, né, no exemplo de proposta que eu mandei ali, quais são os entregáveis ali a nível de projeto que no final vai ser Figma? Eu tenho toda a parte de Desk Research, porque eu também conduzo o meu cliente a olhar o que que a gente fez de Desk Research para entender, ó, quais foram os insights, o que que a gente identificou aqui de dificuldades, quais principais insights e gatilhos que foram gerados em cima desse Desk Research, no qual, feito isso, a gente vai evoluir com uma outra entrega, que pode ser, por exemplo, wireframing, pode ser também fluxo. Então, o cliente, no final mesmo, ele só quer o Figma. Mas, lembrando, tá? Sempre busquem dourar a pílula. No sentido em que, olha, você não vai receber só isso. Eu estou falando só de Figma, tá? Você vai receber realmente um estudo, você vai receber uma síntese de como o teu usuário pode estar se comportando, na matriz SD, tantas outras coisas que você já sabe da área de UX, né? Aí agora, quando você tem a oportunidade de dizer para ele, olha, você está buscando também um produto final para que você aplique o MVP, mas você não tem desenvolvedor,
Então, eu também consigo entregar o vibe coding para você nesse sentido. E aí você entrega, né, a estrutura ali. O que que eu entrego para o cliente no final? Eu entrego um acesso ao GitHub ali do projeto para que ele dê continuidade. E aí, mas você vai falar assim, ah, mas tem cliente que quer o projeto todo. É aquilo. Você tem que entender qual que é a necessidade do cliente, primeiro. E segundo, até onde você pode atuar ali com ele para poder fazer. Se ele quiser um projeto completo, com banco de dados, com tudo funcionando, você vai falar assim, putz, mano, eu vou até aqui. Aí você tem duas decisões a serem tomadas. Primeiro, ou você deixa claro, olha, eu atuo até esta parte aqui, ou você pega todo o projeto e você contrata como um parceiro para você, um desenvolvedor para poder fazer ali a parte de desenvolvimento. Os dois lados, né, as duas decisões ali tomadas, têm o seu lado bom e o seu lado ruim, seja por conta de valor, orçamento, faturamento, gestão de produto e gestão de pessoas e gestão do cliente, tá? Então, existem esses desafios. Então, eu sempre deixo claro que cada cliente, cada projeto é único. E quando você percebe isso, você ajusta a sua proposta, você ajusta o seu posicionamento, você vai ficar mais austero aqui ou não? Putz, não, eu só quero realmente só fazer o Figma aqui para o cliente. Deixa eu convencer se só o Figma é possível. Que nem teve clientes de projetos que eles queriam o projeto todo, antes do Vibecode, tá, Luke? Antes do, o cliente queria o projeto todo. Aí eu olhei o projeto ali e eu falei assim, tá, ele só quer o desenvolvedor para desenvolver tudo. E cadê o design para poder fazer isso? Aí eu comecei também a dizer para esse cara, falar assim, olha, eu sei que você quer o projeto completo todo e tudo mais, mas você já pensou na parte da experiência do usuário e já viu a questão do design? E aí o cara falou, não. Eu falei, então, antes de botar na mão do desenvolvedor, primeiro, o desenvolvedor não é designer. Ele desenvolve as coisas do jeito que você pediu exatamente. Mas muitas vezes que está dentro da tua cabeça, ou no brief que não está muito bem trabalhado, o desenvolvedor não vai entregar do jeito que você quer. É importante você passar pela primeira etapa, que é a parte de UX e UI, entendeu? Já tive tentativas onde recebi nãos e recebi sims por conta dessa tentativa minha. Queria saber se eu consegui responder a tua dúvida. Acho que sim. Então, dá para afirmar que você tem várias frentes de entregas, digamos assim. Isso. Perfeito. Assim, a questão de empreender, como eu disse, tá? É desafiador porque se você quer faturamento, fazer um buscar um bom faturamento, você tem que entender como é que as pessoas se comportam. Não é uma coisa, eu vou falar simples, mas a gente sabe que não é simples, né? Que nem uma empresa, uma pessoa que tem uma oficina mecânica. Já sabemos a rotina dessa pessoa, né? Com a oficina. Então tem compra de produtos, tem manutenção, é uma coisa mais estruturada. A gente está mexendo com software, ou, putz, eu também quero mexer com site institucional, então eu também quero desenhar site institucional. Não quero só desenhar produto, eu não quero só ter minha empresa como product designer, eu também quero fazer toda a parte de sites, porque, querendo ou não, também traz faturamento para mim e também faz parte do meu trabalho, entende? Então, é assim, é um camaleão, né? Então, é desafiador, como eu disse, né? Dá para empreender com UX? Dá, mas esses são os principais desafios, tá? É, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Eu vou olhar aqui os comentários, que aí depois a gente segue para o encerramento. Deixa eu ver aqui. Ahn, Lei da Abundância. Sim, já teve, Hannah, projetos que eu já fiz, entre aspas, de graça, primeiro, para conquistar a confiança do cliente, mas ele não quis de graça, eu ofereci, né, por conta da lei da abundância. E aí ele, por conta disso, ele não somente fechou projetos comigo, mas ele me apresentou para outras pessoas com que eu também fechei projeto. Então, muitas vezes, você ficar ali parado esperando alguém te trazer uma proposta ou algum projeto, desculpa, você vai ficar para trás cada vez mais. Você tem que
avançar, você tem que entender o que você precisa fazer, com quem você tem que conversar. Putz, mano, tô ali no LinkedIn, o cara tá ali num hiring, mas, pô, eu sei que você está querendo, aí você vai olhar e falar, putz, você quer para um projeto específico, você está contratando um product designer? Pô, eu posso fazer isso daqui para você a nível projeto. Posso te mandar uma proposta? O cara falou, não, mas eu estou contratando uma pessoa. Eu falei, então, mas você está começando, você vai montar a coisa inicial. Depois você pode contratar uma pessoa para poder dar manutenção disso, mas não é importante ter um projeto mais para isso, pode ser que seja uma oportunidade de redução de orçamento para você. Pô, pode crer, pô, manda proposta. Bum, você gerou uma oportunidade. Você não espera a oportunidade chegar, você gerou a oportunidade. E empreender é gostar de tomar risco e sempre buscar meios de gerar oportunidade, tá? Ah, a Lígia dizendo aqui tem muita dúvida sobre precificar o trabalho. Tem muitos fatores, e muita gente fala sobre isso, né, Lígia? Qual que é a questão aqui? Primeiro é entender o quanto que a sua empresa precisa por mês para sobreviver, né? Que a gente chama de break-even, né? Para poder se pagar. E também qual que é o mínimo ali também para você viver. Aí tem aquilo, né? Tem a pessoa que é solteira, tem poucas responsabilidades e tudo mais. Então, de fato, empreender para ela pode se tornar um risco maior, mas ela não tem uma dependência muito grande do dinheiro desse dinheiro inicialmente. Com o tempo, ela vai melhorando, ela vai fazendo reinvestimentos e tudo mais. Mas tem gente que empreende, que é casado, que tem filho e é o único que é da família que trabalha em casa. Aí ele está empreendendo, infelizmente, por alguns momentos, por sobrevivência. E aí, muitas vezes, ele vai ter que fazer um monte de coisas, ele vai tentar jogar um valor a mais para ver se de fato a pessoa olha, ver se vale a pena e tudo mais. Então, essa questão de precificar é quanto que está valendo o meu dia a dia, se o que eu vou receber paga as contas da empresa, depois paga as minhas contas e minimamente, tá? Dá uma reserva ali de 25% a mais, ou seja, ter o teu lucro ali, né, para que ou você faça um reinvestimento ou você faça ou qualquer outra coisa ali que você queira fazer com o teu recebimento. E aí você pode fazer a precificação por hora, que nem o que eu mando hoje base para mim, tá? Dependendo do tipo do projeto, tem projeto que valor hora custa 80, 120, 180 e já teve projeto que eu já cobrei 210 a hora. Mas assim, não mando para o cliente o valor 210 a hora. Eu mando o preço fechado. Jogo 30, 40% a mais para negociar para menos, tá? Porque tem que jogar valor a mais para você poder negociar para que fique justo ali também para você, só que já me garantiu o mínimo, entende? E você também entender como é que, o quanto que você custa por mês, né? Ou quanto que a sua estrutura, né, de casa, coisa assim do tipo, também custa por mês. E muitas vezes, tá? Vale a pena iniciar um empreendimento com um sócio, para poder dividir as responsabilidades e também dividir os custos, tá? Então, existe essa oportunidade também de poder empreender dessa forma, tá? Ah, Luiz, eu já estourei bastante o tempo aqui. Tem mais algumas perguntas aqui do pessoal. Eu queria saber como é que eu posso prosseguir aqui. Pode responder, é só otimizar, vamos ser bem objetivo, mas pode responder. Perfeito. Fernando, fala mais sobre a gestão de projetos no dia a dia. Eu tenho dúvidas com isso. O fluxo de trabalho é muito importante, tá? Não à toa que na proposta eu já mostro como é que vai ser o fluxo de trabalho. Aí assim, pô, Fernando, eu tenho 3 projetos, eu tô com 3 clientes aqui ao mesmo tempo, né? Lembre-se que você não faz gestão somente do projeto, você também faz a gestão do cliente. Então, quando você vai trabalhar quando você sabe que você vai lidar com 2, 3 projetos, até 4 e tudo mais, você precisa entender o seguinte: eu quero receber um novo cliente? Se sim, o quanto isso que vai me custar de tempo e quanto que isso vai custar de tempo dos outros projetos, porque eu vou precisar fazer um remanejamento. Então, normalmente, quando você vai enviar uma proposta, por mais que você fale assim, não, dá para fazer em 2 semanas. O que você acha que você leva de tempo operacional
sempre minimamente dobre o tempo. Ó, em vez de ser duas, vou jogar para 4 semanas. Por quê? Eu tomei a decisão de trazer mais projetos para poder fazer uma boa gestão deles. E aí, não somente é bom realmente esticar bem o tempo, porque pode dar um problema ali ou outro, e você tem esse tempo ali de gordurinha para você conseguir recalcular a rota e você trabalhar ali dentro do tempo ali que foi acordado. Se estourar o tempo, aí você entra em acordo com o cliente, muitas vezes até de remanejamento de orçamento, coisa assim do tipo, e tantas outras coisas, tá? Então é importante fazer essa gestão. O principal, como eu disse, é você sempre colocar tempo maior possível que você acha para poder seguir com o projeto. O cliente pode até chorar um pouco ali e falar assim, olha, você quer em menos tempo? Beleza, mas eu vou precisar aumentar o valor aqui. Toma esse risco. Aí o cliente vai te responder. Então, lembre-se, tá, gente? Você está sempre negociando. Ali já aqui dizendo, essa é a minha segunda dúvida, porque eu sou UX Writer e acabo dependendo de um PD, por exemplo, para fazer o projeto. Você contrata pessoas diferentes por projeto ou mantém um banco de talentos fechado? O banco de talentos é os meus parceiros por projeto. Então vai ter cliente que de fato é só o writing. Então tem um projeto, tem demanda que eu recomendo a pessoa ir direto naquele profissional. E eu nem ganho nada por isso, porque muitas vezes, dependendo do tipo do projeto, dependendo do tipo de cliente, não que você está transferindo dor de cabeça, não é isso, mas você está deixando claro que ele só quer aquilo. Você pode pegar, colocar uma comissão sua e você pode contratar um UX Writer, né, para poder fazer isso, ou, dependendo do tipo do projeto do cliente, você recomenda. Pô, procura essa pessoa que ele é especialista para fazer todo esse processo, esse projeto de trabalho, esse projeto para você nesse sentido, tá? Então, eu alterno, tá? Fernando, e quando não temos projetos, o que apresentar? Aí que tá a grande questão. Vocês já ouviram falar muitas vezes de vocês poderem criar cases próprios e vocês venderem isso como habilidades. Então, assim, ó, com a minha habilidade, consegui construir todo esse projeto. E assim, a nível vibe coding, por exemplo, tá mais fácil de você criar este case. Então, você criar este case e você mandar este case para o cliente, pô, mas não é um case real. Mas o case que você montou, ponta a ponta, demonstrou suas habilidades, em que você consegue entregar valor para o cliente, que você consegue fazer, o que você conseguiu fazer aqui no case fictício, você vai conseguir entregar no real? Se sim, por que não mostrar o case ali? Tá? Eu só não colocaria ali, case fictício. Mas, de fato, querendo ou não, não é um case. Então, produza os seus cases e coloque ali também como portfólio, que eu acho que vale muito a pena, tá? Pô, tô começando comecinho, comecinho, comecinho. Muitas vezes vai estar lidando com gente que só tá ainda atrás de pessoas que estão no comecinho ali também. Então, fecha um acordo ali, pô, o valor pode ser muito menor, né, do que o esperado, mas também, querendo ou não, você está criando um case. E o melhor de tudo, tá, gente? Não somente entregue o produto para o cliente. Depois de um certo tempo, vá atrás dos resultados. Pô, colocou no ar? Colocou. Conseguiu conquistar cliente por causa disso? Sim, conquistei. Por quanto tempo? Quanto que custou? Quanto que fechou esse contrato? Ah, fechou 5 mil. Putz, o resultado do meu trabalho fez com que o meu cliente ganhasse 5 mil reais. É um case, tá? E é importante você, lembrando, tá, gente? Empreender é essa pegada de você se mostrar que é capaz, sim, de entregar valor para o cliente. Não precisa mentir, não precisa fugir da ética, não precisa ser antimoral, mas você sabendo que você tem capacidade de conseguir entregar valor para ele com as suas habilidades, e com o tempo vocês adquirirem esses clientes e fazer uma boa gestão deles, com certeza lá na frente vocês vão entender que, putz, mano, de fato, empreender é interessante para mim, no final das contas, né? É isso. Eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, se a gente pode encerrar aqui. Estou inteiramente à disposição de vocês, como eu disse, né? Já estamos Eu bastante tempo aqui. Luiz, muito obrigado, tenho. viu? Posso fazer uma pergunta? Pode, Rivelino, fica à vontade. Boa noite a todos, Hanna. Obrigado pela resposta de ontem.
Cara, você abriu sua apresentação falando um pouco sobre sua paternidade aí, que você, né, prioriza tempo de qualidade com seu filho. Uhum. Me identifiquei bastante com você nessa questão. Sou pai atípico, tenho uma rotina bem intensa com meu filho. Acompanhei os 2 dias, por exemplo, aqui do evento da recepção da terapia dele, né? Então, acompanho ele nas terapias e é algo que eu não consigo abrir mão. Não conheço o mundo corporativo, porque não trabalho nele, estou no processo de transição. E eu queria entender de você se hoje, diante dessa sua jornada aí desses anos, você consegue manter um tempo de qualidade, gerenciar seu tempo ao ponto de não comprometer o seu lado profissional, mas também, que é muito difícil, né? Hoje em dia é muito difícil a gente equilibrar essa gangorra aí e ter tempo de qualidade aí para o seu filho, para o desenvolvimento dele, enfim, família como um todo. Sim. Você falou uma coisa, uma palavra interessante, gangorra, tá? Não existe equilíbrio para quem empreende, existe balanço. O que que significa isso? Em certos momentos, você de fato você vai ter que dar um sprint, né? Sabe quando você está correndo, você está trotando ali no dia a dia ali e tudo mais, e fala assim, ah, vou correr agora, vou dar um sprint aqui de 2 quadras. Eu vou focar exclusivamente para isso. Mas você já sabe o tempo que você vai levar para se dedicar a isso. Então, para poder fazer uma é óbvio que é extremamente desafiador. Mas, quando você comunica que você vai precisar de um tempo para poder, por exemplo, né, dedicar tempo ao trabalho por conta de ou tal projeto atrasado, ou porque realmente entrou um projeto ali muito denso. Então, você está ali com o dia a dia ali, né, como pai, pode ser que seja pai solo, ou, né, casado e tudo mais. É, sempre conversar e sempre deixar claro, olha, eu vou ter essa rotina por um certo tempo, eu preciso de foco para isso, mas depois que passar este tempo, com certeza eu vou estar, não, a questão não existe compensação para isso, mas a questão é que eu vou voltar ali à minha rotina que eu estava tendo ali como, né, como você falou, né, pai ali acompanhando e tudo mais. É assim, o desafio principal é saber quando é que você precisa saber cuidar de você. E eu já vou dizer logo de cara, tá, Rivelino? Cuidar de você é a primeira coisa que você tem que fazer. É a primordial. Saber o quão bem você está para poder fazer as coisas. Tem coisas que não dá para fugir de você, como, né, por exemplo, ser pai. Que nem eu sou pai também de 2 meninos. Hoje tá, ele tem 14 e 16 anos, os meus desafios são outros. A minha tomada de atenção também para eles são diferentes, né, hoje. Mas quando eles eram crianças, eu tinha entrado num acordo com a minha esposa e também entrei em um acordo com eles. Olha, você vai ver o papai aqui trabalhando e tudo mais, pode me chamar à vontade, ao menos que eu esteja em reunião, não me chame. E vai ter alguns momentos que eu vou estar com a porta fechada aqui, tá? Com a porta fechada aqui, bate aqui na porta para saber se você é urgente. Então, você cria acordos, né, em que você consiga priorizar primeiro você, a sua saúde mental, o seu dia a dia e depois que você dedique tempo para as outras coisas, né, das suas atividades, como o trabalho e com filhos. E aí vai ter coisas que vai precisar de um foco de um lado e depois foco do outro lado. Que nem o lado contrário, por exemplo, né? Quando não é o quando você precisa dar atenção pro teu filho por conta de uma série ali, né? Pô, vou precisar viajar com ele, preciso fazer alguma coisa ali, um tratamento, seja lá qual for, e você está empreendendo, você é um empreendedor solo, dependendo do tipo de cliente, você também entra em acordo com o cliente. Olha, eu vou me ausentar, eu vou precisar desse tempo aqui, gostaria de saber se vai atrapalhar aqui no nosso, na nossa interação. Faço uma compensação, se precisar, faço uma compensação financeira também. Então, tudo é acordos, né? Então, é sempre tentando deixar claro, olha, eu estou neste momento, nesta condição, eu preciso fazer um acordo contigo. Mãe, filho, cliente, né? Vocês concordam, né? Então, aí com isso você vai, né, fazendo aquele famoso equilibrar dos pratinhos, né? Espero ter respondido. Obrigado. Mais Legal. alguém?
Fernando, muito obrigado. Acredito que a gente teve um bom resultado.